Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de tributação, tá? E nós vamos dar uma olhadinha hoje na CST 30 e na CST 40. Como elas são um pouco mais simples de explicar, eu vou colocar ambas na mesma aula, tá? Nós estamos aí já quase terminando a parte de tributação do regime normal, tá? Nós vimos o Simples Nacional, todas SOSN, e nós estamos vendo agora o regime normal, tá bom? Nós saímos um pouquinho aí da aula esses dias para a gente poder passar um pouco as novidades do Atende, a gente dá uma olhada aí na nota de importação, que a gente teve umas dificuldades aí, tá? Mas nós estamos retomando aí, em poucas aulas nós vamos terminar toda a parte de situação tributária aí do regime normal, tá bom? Então, o que nós sabemos da CST 30? Se nós viermos aqui nas regras do sistema do Atende, ó, vou criar uma nova regra. E aí nós vamos colocar aqui, ó, origem nacional, só para poder cadastrar. E vamos colocar a CST 30 aqui, ó, tá? Repara o seguinte, pessoal, ó, a 30 também é uma situação tributária de substituição, tá? Nós vamos ter que voltar lá um pouco na nossa lembrança aí, fazer um exercício para a gente entender lá como é que funcionou a CST 10, que nós fizemos um exemplo de cálculo de substituição, para entender aí também como é que funciona a 30, tá? Então, como o nosso próprio sistema está dizendo aí, ó, a CST 30 é isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, tá? Qual que é a diferença aqui, pessoal, da outra CST A10? A outra é tributada e também tem a cobrança da substituição tributária. No caso da 30, a gente não tem a cobrança do ICMS, mas tem a cobrança da substituição tributária, tá? Nós vamos ver na prática isso aí, o que significa essa CST 30 aqui, tá bom? Então, nós já vimos, vamos só pegar primeiro aqui os dados de um produto para a gente poder trabalhar. Tá, eu estou com uma outra base de dados, pessoal, que eu tive que aqui fazer uma mudança para poder atender uma solicitação aí do desenvolvimento para fazer um teste, tá? Então eu tive que mudar. Então pode ser que nós tenhamos aí algum percalço aí na parte cadastral, tá? Mas nada que a gente não contorne. Então, eu vou pegar esse produto aqui, pessoal, o açúcar sachê premium, e nós vamos criar uma regra de tributação para este NCM, para a gente entender aqui como funciona a CST 30. Tá legal? Pois bem, então copia aqui o NCM e vamos cadastrar nossa regra de tributação. Pois bem, a gente vai criar uma regra de tributação 30, tá bom? E aqui eu vou colocar essa regra para quando for vendido este produto aqui, com este NCM. Tá ok? Então, coloquei aqui embaixo já origem nacional, a CST 30 isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS. Memorizem bem esse título que vocês vão entender lá na frente como é que o sistema vai se comportar. Pois bem, então eu cadastrei a CST 30 aqui. E aí vamos ver o que acontece com a parte do imposto aqui embaixo, pessoal. Olha, se eu estou falando que essa tributação é isenta ou não tributada, então a parte aqui do ICMS, que é a nossa coluna à esquerda aqui, ó, ela fica travada, ó. Eu não consigo colocar aqui os valores, tá? Não consigo colocar a modalidade de base de cálculo, tá? Então, por exemplo, se eu tentar colocar aqui a modalidade da base de cálculo, eu não consigo. Por quê? Por que eu não consigo pôr nada nessa parte aqui, pessoal, do imposto? Se está dizendo aqui, ó, é isenta ou não tributada.
Então, ser isento ou não tributado não faz sentido eu preencher a parte do ICMS. Tá ok? Não consigo nem colocar a modalidade da base de cálculo. Porém, é isento ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, a parte da substituição, que é a nossa coluna aqui da direita, eu consigo preencher. E aí nós vamos preencher igualzinho nós vimos na aula da CST 10. Quem não lembrar, consulta a aula para entender como é que faz o cálculo de substituição tributária, que é essencial aí para vocês darem suporte ao nosso cliente, tá? Então, a parte da substituição eu tenho. Então, eu vou colocar o que aqui? O que nós falamos na parte de substituição? Nós falamos de MVA, margem do valor agregado. Então, nós vamos trabalhar em cima de MVA. Tá? Mesmo princípio aqui, a base de cálculo será o MVA. Se um produto tem um MVA de 71,78, como nós vimos na aula da CST 10, nós vamos colocar aqui 171,78. Acontece que, quando a gente trabalha com produto com substituição tributária, porém é isento do ICMS, que é o caso da CST 30, aí esses MVAs normalmente são diferentes, tá? E aí você tem que também solicitar aí ao contador que passe, tá? Esse MVA para vocês, tá? Então nós vamos colocar aqui um MVA de 50. Então nós vamos pegar a base do ICMS e acrescer 50%. Então para isso, nós temos que preencher quanto aqui para dar 50% de acréscimo na base do ICMS? A base cheia é 100%, tá? Então se a gente for crescer mais 50%, a base vai ficar 150%. Isso aí, Adécio. 150%. Beleza? A alíquota do imposto, a alíquota do estado de origem, exatamente como nós vimos na CST 10, tá? Então nós vamos colocar aqui 18%. Tá bom? Bom, então preenchemos a parte do ICMS aqui. Como é isento aqui não vai nada, nem libera, tá vendo? Tá travado. Mas tem substituição tributária, então nós colocamos o MVA e a alíquota do imposto do estado de origem, no nosso caso São Paulo. E aí o restante a gente já sabe. IPI vai ser preenchido com a CST e valor que o contador do nosso cliente passar, tá, ok? Vamos preencher a alíquota, se houver, PIS e o COFINS, ok? Aqui eu estou colocando valores esporádicos aqui, tá? Estou colocando os valores que normalmente vão aí no PIS e COFINS. Bom, cadastrei a regra. Nessa regra aqui, como nós podemos ver, eu coloquei na parte do filtro, tá? Lembrando, essa parte de cima aqui, antes das guias, é sempre a parte de filtragem. O que eu colocar aqui como filtro, e se esse filtro for encontrado, né? Se eu encontrar os requisitos daqui, a regra de baixo é executada. É sempre assim que funciona, tá bom? Então, perfeito. Fiz o cadastro aqui da regra, já salvei e vamos fechar aqui. Bom, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma nota fiscal. Vamos lá em vendas, pedidos e vamos fazer uma nova nota. Vamos entender aqui como é que o sistema entende, tá? Esse funcionamento aqui, ó. Vamos colocar o cliente. Deixa eu colocar por aqui que tá mais fácil de achar. Como eu falei, esse banco aqui é novo. Acabei de cadastrar ele aqui. Tá? Então, lancei aqui o cliente. Vou colocar a natureza de operação. 5405. Ok? Então, vamos lá. Coloquei os dados da nota. Cliente e a operação com CST. 5405 é uma operação de substituição aonde?
gente já viu isso antes. Vamos relembrar. 5405 é o quê? Dentro ou fora do estado? Dentro do estado. Dentro do estado, beleza. Já estamos ficando já careca de saber disso aí já. Vamos lá, 5405. Vamos lançar o nosso produto açúcar. Vamos ver se eu acho o nosso amigo aqui. Açúcar Sachê Prêmio União. Vamos lá, lançando. Vou lançar aqui 10 caixas, 100 caixas a R$20. Então nós temos aqui R$2.000. Gravou. Vamos abrir aqui o cadastro. Não carregou nenhuma regra ainda. Então vamos mandar calcular. Calculou. Abriu o cadastro. ICMS. E aqui nós temos os valores. É aqui que nós vamos entender aí o que o sistema está fazendo. Olha, quando a gente trabalha com a substituição normal, a gente trabalha lá com a CST 10, certo? Com a CST 10, nós fizemos um cálculo lá da substituição. Tá? O que seria o cálculo da substituição? Nós encontramos o valor do ICMS que foi apresentado aqui, ok? Pegamos o valor do ICMS que foi apresentado aqui e subtraímos um do outro. Vocês se recordam disso? E esse valor aqui menos o valor que aparece aqui, dava o valor da substituição tributária. Tá bom? Porém, o que acontece? Aqui na CST 30, o nome diz, ó, lá que nós vimos na regra, ela é isento de ICMS, tá? Não tem cobrança do ICMS. É por isso que todos os nossos valores de ICMS aqui estão vazios, ó. Eu não tenho valor de ICMS aqui. Então, é isento. Porém, eu tenho o valor da substituição. Então, diferente da CST 10 que nós vimos, eu não tenho valor para subtrair aqui, ó. Então, esse valor vezes 18% dá os 594. Vamos ver. Lembra que na CST 10, o valor que aparecia aqui não era a alíquota aplicada em cima da base. Era a alíquota aplicada em cima da base menos o valor que dava aqui. Tá? Então aqui a diferença, ó, nós temos R$ 3.300 vezes 18%. Então realmente nós temos R$ 594. Tá ok? Porque nós não temos ICMS para subtrair aqui, ó. Então esse valor aqui é o valor da substituição tributária quando nós trabalhamos com a CST 30, porque o ICMS é isento. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nos totais da nota. O nosso total da nota deu R$ 2.794 redondos, tá? Por quê? Vamos entender o que acontece. Vamos ver aqui os totais. Bom, o valor do produto é 2.000, tá ok? O valor da substituição ICMS ST é 594. Então, mais o valor do IPI, nós temos o total da nota, ó. R$ 2.000 de produto, mais 200 do IPI, mais 594, redondo aqui, da nossa substituição tributária, R$ 2.794. Então está batendo aqui o total da nossa nota. Tá legal? Então é essa, pessoal, memorizem bem aí. Então, no caso do ICMS substituição com 30, com a CST 30, nós não temos o valor do ICMS do produto. O valor do ICMS do produto está zerado.
O único que nós temos é o valor do ICMS substituição. Então, a alíquota aplicada sobre a base de cálculo, tá? Que a nossa base de cálculo aqui foi... Vamos fazer a conta aqui, ó, para ver se está batendo a nossa base de cálculo. Nossa base de cálculo foi 2.000 mais 200 do IPI vezes 1,5. R$ 3.300, tá? 1,5 nada mais é do que o IVA de 50%, tá? É 100 mais 50. Sempre lembrando que esse percentual adicionado aqui é em cima de 100, tá bom? Então, nós temos a base correta de 3.300 vezes 18%, nós temos o 594. Beleza? Então, essa é a diferença aí no caso da CST 30. Como eu mencionei, a substituição tributária, nesse caso, é bem simples de calcular, tá? A gente não tem que fazer a diferença do ICMS para o outro. Então, a gente também já iria ver a CST aí 40, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma olhada aqui na nossa regra. Nós vamos pegar essa regra aqui que nós usamos na CST 30, tá? E vamos mudá-la para 40 agora. A 40, pessoal, é bem simples, ó. CST 40 não tem aí cobrança de nada, tá ok? Alguns produtos vão ter a condição de isenção, tá? O governo decide aí algumas categorias de produto que não podem ter cobrança de imposto, tá? De ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, tá? Isso aí se dá o quê? Alguns alimentos, alguns produtos aí de construção civil que são considerados como essenciais, e aí o governo vai lá, solta lá um comunicado lá oficial e coloca alguns produtos na situação aí de isento, tá? Então, nesse caso, você pode ver o que acontece quando eu coloco como isento. Tanto a modalidade de base de cálculo fica travada, tá? Quanto a da substituição tributária, obviamente, porque também não tem nada de substituição. Então, eu não consigo colocar nada aqui, tá? Lembrando que a cobrança da isenção é apenas do ICMS, tá? Se o produto tiver IPI, PIS e COFINS, vai ser cobrado do mesmo jeito, tá? PIS e COFINS, pessoal, não é bem relacionado ao produto, tá? Mas nós não vamos entrar nesse mérito aí, que isso é mais de tributação, tá? Ainda nós não somos contadores. Então, mas o IPI sim é totalmente relacionado ao produto, tá? Então, mesmo o produto sendo isento de ICMS, ele vai ter aí IPI caso a empresa contribua PIS e COFINS também, tá bom? Exemplo prático dessa situação tributária é a gente vir aqui, ó, vamos fazer uma nova nota. Vendas pedidos, nova nota. Esse aqui é bem simples da compreensão. Não tem mistério. Vou lançar o mesmo produto aqui, nosso açúcar. 200 caixas, 100 caixas a R$20. Os mesmos nossos 2.000. Ok? Gravou, calculou. Vamos abrir o cadastro aqui do nosso produto. E aí nós vamos ter aqui, ó, parte de ICMS sem nada, tá? Não tem valor de base de cálculo, não tem alíquota, não tem nada. Tá? Aqui a substituição, ele pegou, provavelmente ele pegou aqui de algum resquício lá do... Deixa eu limpar a regra lá. Será que eu esqueci de salvar a regra? Ih, esqueci de salvar a regra, hein? Hoje é segunda-feira. Vamos lá. Vamos botar a regra certa aqui, né, pessoal? Vamos limpar. Tá vendo? Depois as coisas não dão certo, ó. Vamos colocar 40 aqui, ó. Salvou a tributação. Tudo isento, ó. Vamos lá na nossa nota e vamos calcular novamente. Agora está correto. Abriu a nota, ó. ICMS CST 40.
tudo zerado, e na parte da substituição tudo zerado também. Tá ok? Nosso total da nota, nesse caso, foi para 2.200. Por quê? Nessa nota eu só tenho o valor dos produtos mais o IPI. Tá bom? Então o total da nossa nota é R$ 2.200. Tá legal, pessoal? Então no caso da 40, não tem muito que se ver, é totalmente isento, tá? Do ICMS, lembrando que quando a gente fala de isenção é sempre do ICMS. Se houver IPI será cobrado, do mesmo jeito se a empresa contribui PIS/COFINS também. Tá bom? Pessoal, então a gente fecha aqui as duas CST. A próxima aula nós vamos ver a CST do 60, que é igual à substituição tributária que nós vimos no Simples Nacional, que é o 500, tá? É a mesma coisa, é uma substituição tributária onde já houve o destaque, o recolhimento anterior da substituição, tá? Belezinha? Então é isso aí. Bom, vamos bater um papinho agora. Olha. Diga. Bom dia, Lê. Bom dia. Não, só um complemento. Ali, não sei se você já tinha explicado antes, não sei se todo mundo sabe, mas lá quando você vai cadastrar lá o MVA, definir a base de cálculo, você consegue também usar o botãozinho ali de interrogação para lançar o valor agregado, né? Isso mesmo. Foi que eu coloquei, eu passei isso na aula do CST10. Então se eu vim aqui, ó. E você lançaria os 100% ali e lançaria a margem agregada, né? Na verdade eu ponho só o MVA, então se o MVA for de 50, eu dou um ok aqui, tá? Aqui não vai ter redução, tá? Nossa base de cálculo não tem redução, 100%, então ele vai completar com 1, então fica 150. É isso mesmo. Isso aqui é só para quem estiver fazendo entender, né? Porque às vezes a pessoa acha o MVA é de 50, ele vem colocar aqui 50, sim. Então na verdade ele está colocando uma redução na base de cálculo de 50%, não um acréscimo, né? Para ser um acréscimo tem 150. Beleza? É isso aí. O Gabriel, tá ouvindo a gente aí? Estou. Como é que funcionou aí, Gabriel? Quando a gente fala, a gente trabalha com a nota fiscal de substituição tributária, o 10, você lembra? Você assistiu essa aula, né? O 10? Ih, esqueceu, cara? Tributação, eu não consigo, assim, guardar muita tributação. Agora deixa eu te perguntar um negócio do 0,30. Esse MVA, ele sempre vai ser 50% ou pode variar? Não, vai variar de produto para produto e vai variar de estado para estado, tá? Ok? Então, mas a CST 30 que a gente viu, qual que é agora? Qual que é o tipo de tributação dela? É um produto... É um produto que ele não é cobrado o ICMS, porém é cobrado a substituição tributária dele. Isso, exatamente. Então, ó, só para você entender aqui, ó, se a CST aqui fosse 10, eu teria tanto o valor do ICMS, tá? Como eu teria também o valor da substituição tributária. Então, quando eu for fazer a nota, só para a gente concluir aqui, ó, eu vou pegar a mesma nota anterior aqui. E aí você vai ver o seguinte aqui, ó, vou abrir o cadastro. Guia ICMS. Eu coloquei a CST 10 agora, tá? Então a CST 10 eu tenho base de cálculo de ICMS, eu tenho alíquota e tenho o valor, tá? Então, como pode ver aqui, ó, os 3.300, quando a CST é 30, só para fechar aqui, ó, quando a CST é 30, o valor da substituição era 3.300 vezes a alíquota de 18%, ó. Dava 594, foi o exemplo que a gente acabou de ver agora. Aí reduz, agora, né, o ICMS. Agora no CST 10, como eu tenho ICMS, eu tenho que reduzir. Então ficou 594 menos o ICMS que eu tenho aqui de 240. Ó. Então aqui, ó, menos 240. Então
a substituição tributária passa para 354. É a única diferença da CST 10 para 30, tá? A 10 eu destaco o ICMS, na 30 é isento o ICMS, então só tem o valor da substituição. Entendi. Belezinha? Então, Beleza. é isso aí. Então é isso aí, pessoal. A gente viu aí hoje a aula da CST 30 e 40. A 40 não tem muito o que mostrar, tudo isento mesmo. Só pra gente aí dar continuidade, depois a gente vai ver a CST aí do 60, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Nos vemos aí na aula de amanhã. Obrigado aí. Valeu, falou. Valeu, tchau, tchau.